No silêncio dos lugares esquecidos pelo tempo, onde a razão frequentemente se curva diante do inexplicável, surgem histórias que desafiam qualquer explicação simples. São relatos onde a tênue linha entre o natural e o sobrenatural se dissolve, e onde o medo não é apenas uma emoção, mas uma presença quase tangível que se infiltra nos recantos mais sombrios da existência humana. Entre esses relatos, alguns ganham vida própria, transformando-se em narrativas que cruzam o limiar da realidade para habitar o imaginário coletivo. Este conteúdo mergulha nas sombras dessas histórias reais, que inspiraram grandes filmes de terror e suspense, revelando os mistérios ocultos por trás das câmeras, os ecos perturbadores de fatos que aconteceram de verdade e as perguntas inquietantes que permanecem mesmo depois das luzes se apagarem. Prepare-se para entrar num mundo onde o medo é mais do que ficção, onde o desconhecido se faz presente e a verdade sussurra em silêncio. Seja por meio de forças sobrenaturais ou de mentes perturbadas, o fato é que o medo do desconhecido e daquilo que não conseguimos explicar com palavras nos move ou nos paralisa diante da cruel realidade da vida. Qual a diferença entre a criatividade da arte e a dura verdade dos fatos verídicos? Seriam essas forças da natureza humana duas opositoras ou uma aprende e evolui com a outra? A seguir veremos até onde a realidade vai e se deixa levar pela ficção, ou vamos constatar com um peso insuportável que a vida real é bem mais terrível e agonizante que qualquer obra que a mente humana possa criar. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistérios da Meia-Noite, a verdade está sempre à espreita na escuridão. O Massacre da Serra Elétrica, 1974. O horror moldado pela carne da realidade. Lançado em 1974, o Massacre da Serra Elétrica, The Texas Chainsaw Massacre, é um dos filmes mais perturbadores da história do cinema de terror. Sob a direção de Tobe Hooper, a obra apresenta uma experiência angustiante e visceral, centrada em um grupo de jovens que, ao viajar pelo interior do Texas, cruza o caminho de uma família sinistra, em especial uma figura icônica conhecida como Leatherface, que usa máscaras feitas de pele humana e maneja uma motosserra com brutalidade. Embora apresentado como ficção, o filme foi livremente inspirado em uma figura real cuja história, embora menos espetaculosa que a da tela, é ainda mais inquietante: Ed Gein. Edward Theodore Gein, que viveu no estado de Wisconsin na década de 1950, não é texano, tampouco usava motosserra. No entanto, os elementos centrais que deram origem ao personagem Leatherface e a atmosfera do filme estão diretamente ligados a ele. Gein era um homem solitário, recluso, que vivia em uma propriedade rural isolada. Quando as autoridades entraram em sua casa, encontraram um cenário que ultrapassava a ficção. Máscaras e cadeiras feitas com pele humana, utensílios domésticos moldados com ossos e um quarto decorado com restos mortais. Sua obsessão com a morte, a preservação da pele e a criação de artefatos com partes humanas chocou até mesmo os investigadores mais experientes. Tobe Hooper se inspirou nessas descobertas ao criar o universo grotesco de O Massacre da Serra Elétrica. A personagem Leatherface, por exemplo, usa diferentes rostos feitos de pele, cada um representando uma personalidade. Essa prática tem relação direta com Gein, que, segundo registros, confeccionava máscaras faciais para tentar se transformar em outras pessoas, numa tentativa perturbadora de reencarnar aspectos de sua falecida mãe, com quem tinha uma relação extremamente obsessiva. Além disso, a ambientação do filme, uma casa rural isolada recheada de móveis feitos de ossos e outros materiais orgânicos, é uma reconstrução estilizada do cenário encontrado na casa de Gein. Apesar das raízes sombrias do caso real, o filme é uma obra altamente ficcional. Ed Gein não fazia parte de uma família de canibais, não perseguia vítimas com motosserra e tampouco agia em grupo. Ele era um indivíduo perturbado, isolado, cuja mente estava profundamente comprometida por traumas e delírios. O filme transforma esse horror psicológico em um espetáculo de horror físico e coletivo, onde toda uma família está envolvida em rituais grotescos e práticas abomináveis.
Outra diferença significativa é o ritmo e o tom. O caso Gane se desenrolou ao longo de anos, marcados por isolamentos, ocultação e meticulosidade. Já o filme se constrói em uma espiral de tensão crescente, com perseguições, gritos e cenas explícitas, condensando em pouco tempo o horror que na realidade era mais silencioso e oculto, e talvez por isso mesmo ainda mais assustador. O impacto cultural da história de Ed Gein vai muito além do massacre da Serra Elétrica. Sua vida e seus atos inspiraram diretamente outros ícones de terror. Norman Bates, de Psicose, 1960, criado por Robert Bloch e imortalizado por Alfred Hitchcock, foi claramente baseado em Gein. A obsessão por sua mãe falecida, a casa isolada e os surtos de identidade são traços compartilhados. Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes, 1991, também carrega traços de Gein, especialmente o desejo de se vestir a pele de outras pessoas como forma de transformação. Além do cinema, a figura de Gein inspirou livros, músicas e documentários. Obras como The Range, de 1974, e Ed Gein, The Butcher of Plainfield, de 2007, dramatizam diretamente sua vida, enquanto documentários como Ed Gein, The Real Psycho exploram seu impacto na cultura popular. A figura de Gein ocupa uma posição estranha na imaginação coletiva, não apenas como um homem perturbado que chocou uma geração, mas como um arquétipo do monstro escondido no campo. Sua história sugere que o verdadeiro horror não está nos gritos, na correria ou na violência explícita, mas na calma sinistra da solidão, no cheiro do antigo, de uma casa parada no tempo, nos artefatos feitos à mão e na mente que os concebeu. É desse silêncio profundo que o massacre da Serra Elétrica extrai sua força. Ele não apenas assusta, ele ecoa o que a realidade já mostrou ser possível. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe juntos, vocês não desvendam o próximo grande mistério. Terror em Silent Hill, 2006, entre as cinzas de uma cidade real e os ecos de um trauma coletivo. Ao assistir Terror em Silent Hill 2006, muitos espectadores acreditam estar diante de uma obra puramente fantástica, nascida da imaginação distorcida de escritores de horror psicológico. No entanto, por trás da neblina espessa, das ruas vazias do cenário urbano em ruínas, existe uma base real. Uma cidade que continua existindo, mas que foi de certa forma esquecida pelo tempo e devorada pelo fogo. Centralia, na Pensilvânia. Centralia foi uma cidade próspera durante décadas, sustentada pela mineração de carvão. Mas em 1962, uma queima de lixo em uma casa próxima acabou incendiando um veio de carvão subterrâneo. O fogo se alastrou pelas minas abaixo da cidade e nunca foi contido. Por décadas, fumaça saía do chão, rachaduras abriram-se nas ruas e o solo afundava em pontos imprevisíveis. As autoridades evacuaram a maior parte dos moradores e a cidade acabou praticamente abandonada, com apenas algumas poucas famílias resistindo ao exílio imposto. Essa paisagem fantasmagórica de fumaça, ruínas e silêncio serviu de inspiração direta para os cenários de Silent Hill. No filme, a cidade está envolta em uma névoa densa e constante, com cinzas caindo do céu como neve. Ruas rachadas, placas tortas, prédios corroídos pelo tempo, tudo remete ao visual de Centralia. O ambiente urbano esquecido, somado a uma atmosfera opressiva e intangível, estabelece o pano de fundo para uma história onde a cidade parece viva, como se fosse um reflexo material de uma dor coletiva que não foi resolvida. Além da estética e da sensação de isolamento, outro ponto em comum é o simbolismo da cidade como um espaço de culpa, segredos enterrados e punição silenciosa. Em ambas as versões, real e ficcional, há um elemento espiritual latente. Centralia tornou-se quase um mito americano moderno, associado a ideias de castigo divino, abandono e contaminação invisível. A principal diferença entre Silent Hill e Centralia está no conteúdo sobrenatural e nas entidades que povoam a narrativa cinematográfica. No filme, a cidade é uma espécie de purgatório, onde se manifestam demônios, criaturas distorcidas, símbolos religiosos deformados e uma seita que pratica rituais extremos.
A história acompanha uma mãe em busca da filha desaparecida e mergulha em um mundo onde a realidade se quebra, revelando camadas paralelas de sofrimento e escuridão. Nada disso existiu em Centralia. Embora a cidade real tenha sido envolvida por tragédia e negligência, não há relatos de eventos sobrenaturais ou de seitas. Os moradores simplesmente foram forçados a partir enquanto o fogo subterrâneo avançava, destruindo aos poucos os alicerces físicos da cidade. A dor ali foi silenciosa, burocrática, geológica, mas não menos profunda. O filme transforma essa história em um palco de horrores simbólicos, utilizando o cenário real como catalisador para uma narrativa carregada de metáforas. O fogo como purificação, a neblina como um véu da verdade e a cidade como espelho dos pecados humanos. Silent Hill não nasceu do cinema. A história tem origens nos games da empresa japonesa Konami, como o primeiro título lançado em 1999 para PlayStation. A equipe de criação, liderada por Keishiro Toyama, buscou criar um jogo de terror psicológico que se diferenciasse dos horrores explícitos típicos da época. Ao descobrirem sobre Centralia, incorporaram o visual da cidade americana, o fogo subterrâneo, a névoa, a sensação de abandono, como pano de fundo para a cidade fictícia. A franquia de jogos cresceu, rendendo continuações como Silent Hill 2, considerado um dos maiores jogos de terror psicológico já feitos, explorando temas como luto, culpa, punição e redenção. Cada título da série traz uma nova versão personalizada da cidade, moldada pelas dores internas dos protagonistas. Além disso, Centralia foi tema de documentários e reportagens investigativas. A cidade tornou-se uma lenda viva, atraindo visitantes curiosos que desejavam ver a fumaça saindo do chão, as ruas interrompidas por rachaduras e os sinais de um lugar que literalmente arde por dentro há mais de 60 anos. Assim, Terror em Silent Hill é mais que um filme sobre monstros e realidades paralelas. Ele é a representação artística de um medo que vem do mundo real. O medo de que um lugar possa se tornar a materialização de um trauma, de que o abandono deixe cicatrizes tão profundas que a cidade não morra, mas permanece esperando a sombra da névoa. Se este conteúdo mexeu com você, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam um desejo pelo desconhecido. O Exorcismo de Emily Rose, 2005. Quando a fé e a ciência colidem no corpo de uma jovem. O Exorcismo de Emily Rose, The Exorcism of Emily Rose 2005, dirigido por Scott Derrickson, é uma obra singular no universo do terror. Mais do que apresentar fenômenos sobrenaturais, o filme expõe um embate tenso entre doutrina religiosa e a medicina moderna. Baseado em um caso real que abalou a Alemanha na década de 70, o longa se apoia em registros, testemunhos em um tribunal que durante meses tentou responder a uma pergunta que assombra o mundo desde sempre: onde termina a ciência e onde começa o inexplicável? O filme se inspira livremente na história de Anneliese Mitchell, uma jovem alemã criada em uma família profundamente religiosa. Aos 16 anos, ela começou a apresentar sintomas que à primeira vista pareciam pertencer ao campo neurológico: desmaios, convulsões, mudanças de comportamento. Foi diagnosticada com epilepsia do lobo temporal e passou anos sob tratamento médico sem sucesso. Com o tempo, seus sintomas se intensificaram. Ela dizia ouvir vozes, recusava-se a comer, tornava-se agressiva diante de objetos sagrados e afirmava estar dominada por forças que não compreendia. O filme reflete essa trajetória por meio da personagem Emily Rose, uma jovem universitária que, após ser diagnosticada com um distúrbio neurológico, passa a experimentar manifestações que desafiam qualquer explicação clínica. Quando a medicina falha, a família recorre a um padre para conduzir um exorcismo. A tentativa, no entanto, não impede a deteriorização do estado da jovem e o caso vai parar nos tribunais, onde o sacerdote é acusado por negligência. A narrativa então se altera entre cenas do ritual e os embates no tribunal, onde especialistas de ambos os lados, espiritual e científico, tentam reivindicar a verdade. Essa estrutura reflete fielmente o caso real. Após meses de rituais registrados em áudio e com acompanhamento de religiosos, Anneliese Mitchell faleceu. Seus pais e os padres envolvidos foram processados por negligência médica. O julgamento se tornou um espetáculo midiático,
dividido entre aqueles que viam o caso como uma falha da medicina e os que acreditavam na ação de algo além da compreensão humana. Apesar de se basear em fatos, o filme altera diversos elementos para tornar a narrativa mais acessível ao público internacional e moldá-la como um drama jurídico com tons sobrenaturais. A principal mudança está no nome, na nacionalidade e no contexto. Anneliese Mitchell torna-se Emily Rose, uma jovem americana, e os eventos se passam nos Estados Unidos, não na Alemanha. Essa transposição cultural dilui alguns aspectos profundamente enraizados na religiosidade rural europeia na década de 70, especialmente no que diz respeito à influência do catolicismo tradicional e à visão da possessão como um mal espiritual literal, não simbólico. Além disso, o filme opta por uma narrativa mais ambígua, não assume plenamente que os eventos são sobrenaturais, mas também não os descarta. Ele convida o espectador a julgar, junto com o júri, se Emily foi vítima de negligência ou se de fato carregava dentro de si uma força inexplicável. Na vida real, os rituais enfrentados por Anneliese foram muito mais longos e intensos. Durante cerca de 10 meses, ela passou por dezenas de sessões de exorcismo, algumas gravadas em áudio, registros que ainda circulam em meios especializados e são profundamente perturbadores. O sofrimento físico e psicológico documentado é de difícil assimilação, o que torna sua história uma das mais controversas do século XX. O caso Anneliese Mitchell gerou um verdadeiro caso de estudos e debates ao longo das décadas. Diversos documentários, artigos acadêmicos e programas de investigação abordaram a sua trajetória. Entre os mais notórios está o documentário Anneliese, The Exorcist Tapes, que analisa os registros reais de áudios feitos durante os rituais. Também há o livro The Exorcism of Anneliese Mitchell, escrito por Felicitas D. Goodman, que aprofunda os aspectos culturais, teológicos e clínicos envolvidos. Além do filme de Derrickson, outras obras usaram o caso como inspiração direta ou indireta. Requiem, de 2006, filme alemão, é uma das adaptações mais realistas, sem elementos sobrenaturais, focando exclusivamente no ponto de vista psicológico e social da jovem. O longa remeteu aclamação crítica por seu retrato cru e humano da personagem interpretada com extrema sensibilidade. Em fóruns online, podcasts e canais especializados, o nome Anneliese Mitchell continua a emergir, cercado por teorias, questionamentos e inquietações. Alguns a veem como mártir de um sistema médico falho, outros como vítima da ignorância religiosa. Mas há também quem acredite que ela, por um tempo, serviu de canal para algo que a ciência ainda não consegue nomear. No fim, O Exorcismo de Emily Rose não é apenas um filme sobre fé, nem um filme sobre ciência. É um espelho obscuro de uma história real, onde o corpo de uma jovem tornou-se campo de batalha entre mundos, e onde nenhuma resposta até hoje foi definitiva. Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe o que você achou desse conteúdo. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão. Ao desvendar essas histórias que serviram de base para filmes que marcaram o gênero de terror, percebemos que o verdadeiro temor não reside apenas em criaturas imaginárias ou em enredos cuidadosamente elaborados, mas nas sombras da realidade que muitas vezes preferimos ignorar. O desconhecido espreita por trás das paredes de casas aparentemente comuns, nas mentes atormentadas por forças que escapam à compreensão e nos lugares onde o tempo parece ter parado guardando segredos obscuros. Esses relatos enraizados de eventos reais nos lembram que o horror mais profundo é aquele que nasce da incerteza, do invisível e do inexplicável que pode estar mais perto do que imaginamos. E por mais que a luz tente dissipar a escuridão, certos mistérios persistem, aguardando pacientemente para emergir das sombras e nos confrontar com o desconhecido. E assim mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio, continuaremos nossa busca por resposta nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.